dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que chegou aqui no seu espaço na TV Passo Fundo, que é o programa Saúde, o programa que está fazendo a diferença com um timaço de especialistas que trazem os melhores temas e as informações que a gente precisa. Mas antes, eu vou agradecer aos nossos patrocínios. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Aesthetic Face, harmonização estética facial, Orro by Mr. Ray, Gil Wink, Psicologia, Jureci Machado, nutricionista, Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho, Adriana Medeiros e Mano Escobar. Claro que estamos com Jureci Machado, a nossa Nutri Programa Saúde, o nosso timaço que a gente estava falando aqui nos bastidores, que a gente sempre busca pessoas que estão engajadas com a verdade, trazendo o melhor e sempre antenada sobre os temas que trabalha. E hoje nós vamos falar sobre suplementações, porque todo mundo diz, tá faltando um suplemento disso, daquilo, teve a moda do whey, agora tem a da creatina, é uma moda, vale ou não vale, senhora Jureci? É uma satisfação novamente estar aqui, Lívia, conversando também com os telespectadores em relação a todos esses assuntos que circundam o universo da nutrição, da saúde, da qualidade de vida. E realmente, né, as pautas que a gente tem colocado aqui são pautas sempre muito polêmicas e também muito necessárias, justamente porque as pessoas buscam ter esse conhecimento. E em relação à suplementação nutricional, ele sempre é um assunto que eu sempre falo que ele enche sempre a minha caixinha de perguntas no Instagram. Então as pessoas sempre têm muitas dúvidas e até porque existe muita demanda de produto, existe muita propaganda, existem muitas pessoas falando, mas nem sempre as pessoas sabem como utilizar e se deve utilizar. Mas o que é muito importante nós focarmos sempre em primeira mão em relação à suplementação é que ninguém deve sair por aí suplementando de forma adoidada como o pessoal faz, tá? Então, hoje a gente tem um comércio muito discrepante, né, em relação à suplementação. Então, eu sempre falo assim, que a suplementação, ela pode ser maravilhosa, mas ela pode ser terrível, dependendo a qualidade e a necessidade do teu organismo. Então, antes mesmo da pessoa iniciar uma suplementação, é necessário fazer uma avaliação, tá? Fazer exames laboratoriais. Porque, por exemplo, vou citar um exemplo para você. Eu já recebi muito no meu consultório pessoas que vieram para mim dizendo assim, olha, eu tenho me sentindo muito cansado, eu tô, né, sem foco, sem ânimo, sem energia e comecei a tomar suplemento multivitamínico. E aí você vai lá, você pega os exames dessa pessoa e você vê que essa pessoa, ela está com alguns problemas inflamatórios, inclusive hiperferritinemia, que é excesso de ferritina no organismo, e que essa suplementação pode prejudicar ainda mais. Então nós precisamos ter sempre como ponto de partida entender como que esse organismo está trabalhando. Tá? Então, por isso que os exames são necessários. Até porque você precisa avaliar se você está absorvendo ou não esses nutrientes. Então, suplementar vitaminas, que hoje a gente vai na farmácia e nos oferecem suplemento multivitamínico, nem sempre é a melhor alternativa. Porque talvez você não tenha carência de algumas vitaminas e você pode ter deficiência de outras, algumas específicas. E se você repõe um suplemento que contempla todas as vitaminas, daqui a pouco você pode ter toxicidade de algumas e aumentar a tua carência de outras. Eu vejo na internet você falando muito, inclusive com a Nato Farma, um beijo para Manu Grazotin, lá minha amiga, sobre a creatina. A Nato Farma tem uma creatina e claro que outras farmácias também têm e várias lojas tipo Emporium e tal. Como escolher a melhor creatina? A gente não está fazendo propaganda, tá, gente? A gente está pensando em como comprar, como verificar qual. Depois de ter feito esse exame, qual comprar? E para que a creatina? Olha, 500 perguntas numa só. Na verdade, a creatina, ela sempre foi um suplemento muito polêmico. Eu lembro quando eu iniciei na minha vida profissional, há 20 anos, a creatina, ela era o auge. Ela era prescrita e as pessoas prescreviam e nem sabiam o porquê. Então, só sabia que ela era utilizada no meio esportivo, que ela ajudava a dar força, aumentar a massa muscular, dentre outros fatores. Logo depois
depois ela foi condenada, né? A creatina foi condenada por provocar problemas renais, sobrecarga hepática, enfim. Só que hoje a gente sabe que não é bem assim. Então, a creatina ela é um suplemento, ela é um composto de 3 aminoácidos que fazem com que ele aumente a força muscular. Só que hoje a gente sabe que a creatina, ela tem, além desses benefícios, ela potencializa também a reestrutura e a remodelação do intestino. Então, ela ajuda a melhorar os fatores inflamatórios do intestino. E hoje também se sabe, tem muitos estudos focando o quanto a creatina ela é importante para a função cerebral. Por isso que nós, muitas vezes, recomendamos a creatina para pessoas que têm Alzheimer, Parkinson, no próprio autismo, algumas doenças neurodegenerativas, ela está sendo muito bem recomendada. E principalmente, Lívia, depois do Covid. Então, muitas pessoas, né, hoje ainda têm efeitos e sequelas do Covid. Fala da memória, né? Falta de memória, né? E também perda de musculatura. Então, nós tivemos pessoas idosas que tiveram um processo de caquexia muito intensa, de perda de musculatura muito intensa. E aí, hoje, a gente utiliza a reposição de creatina também. Então, é importante entender que não é a creatina que vai sobrecarregar os teus rins. Existem outros fatores que podem ser muito mais prejudiciais, né? Então, até esses tempos, uma pessoa me perguntou, a creatina não vai prejudicar os meus rins? Eu digo, olha, muito menos do que a Coca-Cola que você está tomando. Então, a gente tem que entender que hoje existe esse conhecimento e que também a gente não pode colocar na caixa d'água para sair tomando, né? A gente tem que entender a individualidade. Então, por isso que fazer uma avaliação e fazer exames é extremamente necessário. Fiquem aí que o segundo bloco ela vai trazer todos, vai falar de todos os suplementos. Eu perguntei da creatina que está aí no auge de novo, mas tem outras para a gente perguntar. Na loja tem tudo! Você encontra a linha completa de móveis e estofados para mobiliar sua casa com o conforto que merece. Estamos localizados na Avenida Brasil Leste 232, próximo ao Hospital de Clínicas. Mais informações, acesse nossas redes sociais. escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice, mas muitas destas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Tô de olho, tô de orro, tô de olho, tô de orro. Nunca perco o foco, tô de olho, tô de orro. Vem que eu te provoco, tô de olho, tô de orro. Eu te pongo louco. Tô de olho, tô de orro. Tem Ray-Ban, tem lançamento, tem raridade, tem multifocal também. Orro é mais que ótica, é especialista em Ray-Ban. Essa lente brilha, excelente, com Ray-Ban na pista, sai da frente. Tô de olho, tô de orro, tô de olho, tô de orro. Nunca perco o foco, tô de olho, tô de orro. Vem que eu te provoco, tô de olho, tô de orro. Eu te pongo louco. Tô de olho, tô de orro. Tem Ray-Ban, tem lançamento, tem raridade, tem multifocal também. Orro é mais que ótica, é especialista em Ray-Ban.
Estamos com o seu programa Saúde e hoje a gente está suplementando informações para vocês, falando sobre suplementos, nutrientes importantes, o que é verdade e o que não é. Então a gente estava falando da creatina, que tem então vários cientistas, artigos já informando que ela é ótima, claro, após fazer os exames, como a nossa Super Nutri informou. E Q10, e melatonina, e, nossa, e o whey, amiga? O whey não é um suplemento, ele é uma mistura. Explica pra nós, porque o pessoal tá tomando, coloca em bolo, faz shake, faz tudo com isso aí, né? Sim, na verdade, primeiramente, então, a coenzima Q10, tá? A coenzima Q10, ela esteve em alta agora também, na pandemia, justamente porque os estudos começaram a mostrar o quanto ela é benéfica para regeneração e recuperação celular. Por exemplo, nós temos as nossas células e dentro das nossas células a gente tem uma organela chamada mitocôndria. A mitocôndria é uma das partes mais importantes da nossa célula. O sanduichinho aquele. É a parte onde a nossa célula respira e é onde há a produção de energia. Mitocôndrias sobrecarregadas e mitocôndrias inflamadas fazem com que a gente envelheça mais precocemente, com que a gente tenha mais cansaço, com que a gente não tenha ânimo, com que a gente não absorva nutrientes e com que a gente ganhe peso. Então, um dos objetivos é recuperar as nossas mitocôndrias. Por isso a importância da atividade física, por isso a importância do controle no consumo de açúcar, tá? De alimentos inflamatórios, dentre outros. E a coenzima Q10, ela é um suplemento que ela atua para renovar a ação mitocondrial. Então ela faz com que essa mitocôndria se restabeleça e se recupere. Então é como eu sempre falo nas palestras, né, e até mesmo nas consultas, que é como se ela fosse uma organizadora da mitocôndria. Então ela vai lá e coloca os nutrientes certinhos como precisam ser utilizados. E ela é considerado um anti-envelhecimento, né? Tanto é que hoje a gente vê alguns dermocosméticos, alguns produtos de beleza que têm coenzima Q10, mas o melhor ainda é a reposição. Nós temos coenzima Q10 no salmão, nos peixes, alguns alimentos nós temos. Porém, a nossa capacidade de absorção dessa substância, ela é bem maior. Por isso que muitas vezes é necessário fazer essa reposição. E uma coisa muito importante também, todas as pessoas, tá, que utilizam medicamento controlador do colesterol, a simvastatina, né, devem suplementar com enzima Q10. Deve. Todas as pessoas. Por quê? Porque a simvastatina depleta a coenzima Q10 presente na mitocôndria. Então isso favorece para que essa pessoa aumente a possibilidade de ganho de peso, aumente a possibilidade de também ter mediadores inflamatórios. Então é por isso que é necessário fazer sim a suplementação de coenzima Q10. Infelizmente a gente acaba ouvindo uma vizinha, felizmente, infelizmente, que as pessoas sempre querem o bem, né? As próprias mães da gente, a minha mãe, um beijo mãe, fala, tu tem que tomar magnésio, tu deve estar precisando de ferro, e aí tu vai comprando, vai fazendo a mistureba aí que tu fala que às vezes pode ser bem problemático. Isso aí, mas ó, que nem o magnésio, sabe-se assim, ó, que o magnésio, ele faz parte da lista de um dos suplementos mais importantes que nós deveríamos ter. Ó, mãe falando sério aí, Maria. Porque o magnésio, ele é um mineral que ele faz parte de mais de 700 reações metabólicas do nosso corpo. Olha aí. Então ele auxilia no relaxamento muscular, ele auxilia na produção de mediadores, de neurotransmissores, então ele auxilia no processo de ativação metabólica, de estímulo intestinal, de síntese de massa muscular, de síntese de massa óssea, de regularização também no sistema circulatório, então ele ajuda a controlar a pressão, enfim, bom, são 700 reações no magnésio. E existem vários tipos de magnésio também presente, cada um para a sua finalidade. Então, por isso que sempre é interessante, né, repor o magnésio. O magnésio, ele é um dos suplementos que hoje a gente indica assim meio que de olhos fechados, porque ele sim tem uma necessidade de reposição. Uma base.
Seria, né? Isso aí, uma base. Magnésio, cálcio. O cálcio nós temos que ter controle. Atenção para a luz vermelha, então. Atenção para a luz vermelha. Por exemplo, muitas pessoas, não, eu preciso suplementar cálcio. Só que se essa pessoa for uma pessoa que já tiver níveis pressóricos elevados, já tiver com um certo acúmulo de gordura na parede arterial, o cálcio pode ser muito prejudicial. Tá? Porque o cálcio ele pode aumentar essa calcificação e auxiliar na formação de trombos. Mas existem situações isoladas que necessitam controle e também uma observação mais pontual, tá? Alguns casos, inclusive, de morte de atletas, gente muito forte, pode ser dessa falta de avaliação, né? Pode ser. Super musculoso, super atleta e daqui um pouco... É por isso que é necessário sempre fazer um check-up, fazer alguns exames laboratoriais, justamente para poder estar avaliando. Hoje a gente tem assim uma amplitude de exames bioquímicos que a gente consegue avaliar até o teu risco cardiovascular, o risco que você tem do infarto através de alguns exames. Então por isso que os suplementos, como eu disse, eles podem ser favoráveis ou desfavoráveis dependendo da individualidade. Então por isso que a gente não pode sair suplementando à toa qualquer tipo de suplemento. Eu já recebi no consultório muitas pessoas idosas suplementando cálcio, porque viram na propaganda da TV e eram pessoas que tinham triglicerídeos elevados, o que é um indicativo também e é um fator de risco para a formação de trombos na parede arterial, então já representa um risco. Então por isso que nós temos que ter sempre o pé atrás em relação a algumas situações. Nossa, o cálcio que a gente sabe que as pessoas mais idosas já são sempre suplementadas, né? Chega numa idade que as pessoas sempre indicam o cálcio. Indicam, mas só que muitas vezes há indicação de forma equivocada ou de forma errada. Por exemplo, quando a pessoa faz suplementação de cálcio, ela sempre precisa ter bons níveis de vitamina D no organismo, tá? E precisa também repor junto vitamina K2, porque é a vitamina K2 que vai colocar o cálcio lá no osso. Caso contrário, esse cálcio vai para o rim ou vai para a parede arterial. Viram? E a gente ainda nem falou da melatonina e muito mais. Fica aí porque está perfeito o programa. Tô de orro, tô de olho, tô de orro. Nunca perco o foco, tô de olho, tô de orro. Vem que eu te provoco, tô de olho, tô de orro. Eu te pongo louco. Tô de olho, tô de orro. Tem Ray-Ban, tem lançamento, tem raridade, tem multifocal também. Orro é mais que ótica, é especialista em Ray-Ban. Essa lente brilha, excelente, com Ray-Ban na pista. Sai da frente. Tô de olho, tô de orro, tô de olho, tô de orro. Nunca perco o foco, tô de olho, tô de orro. Vem que eu te provoco, tô de olho, tô de orro. Eu te pongo louco. Tô de olho, tô de orro. Tem Ray-Ban, tem lançamento, tem raridade, tem multifocal também. Orro é mais que ótica, é especialista em Ray-Ban. Escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice, mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho.
Programa Saúde trazendo diferencial. Viram que diferencial que eu estou vestindo aqui, ó, Orro, Ray-Ban lindo, que esse aqui eu gostei, eu acho que é bem do meu tipo. Vejam que temos muitos óculos, clipons e tudo mais lá no Passo Fundo Shopping, no piso 1. Um abraço para Vivi Guimarães, que é a nossa parceira aqui. Oficina de vacinas crianças e adultos. Aesthetic Face, harmonização estética facial. Orro by Mr. Ray. Gil Wink, psicologia. Jureci Machado, nutricionista. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Adriana Medeiros e Mana Escobar. Estamos falando sobre suplementos com a nossa super... Qual é o programa que tem uma nutricionista no gabarito da Jureci Machado, que faz parte do time mesmo do programa? Ninguém, só o Programa Saúde. E aí, Jureci, suplementações e muito mais. Dicas! Bom, primeiramente, pessoas que tiveram Covid... Tá? Por que eu falo tanto no Covid? Porque o Covid foi um divisor de águas na saúde das pessoas. A saúde das pessoas era uma antes do Covid e depois do Covid é outra, tá? Até porque o que o organismo acaba sofrendo é em relação à ação das mitocôndrias, como eu falei anteriormente. Então o Covid ele impacta muito a ação das mitocôndrias. Então por isso que a pessoa ela fica com maior propensão de inflamar e gerar vários mecanismos negativos no organismo. Por isso que essas pessoas que tiveram Covid são pessoas que precisam fazer exames laboratoriais a cada 6 meses, pelo menos, tá? Para poder avaliar como que está esse organismo. E muitas vezes, sim, há necessidade de suplementação. Um dos suplementos que esteve em alta também no período da pandemia foi a vitamina D, que foi extremamente necessária, né? Que muitos estudos mostraram o quanto ela é importante. E outro suplemento que foi muito importante também nesse período, e agora também a gente sabe o quanto ele é importante, é a melatonina, né? Porque a melatonina, ela é um suplemento que começou a ser indicado justamente para melhorar o sono das pessoas, né? As pessoas que não querem utilizar medicamento ou que não precisam, mas precisam regularizar o sono. Então ela tem sido um excelente suplemento, justamente porque ela faz com que você consiga mudar um pouquinho a configuração do teu organismo em relação à produção hormonal. E quando você tem uma boa produção de melatonina, quando você suplementa, quando necessário, você também começa a melhorar os fatores anti-inflamatórios do teu corpo. Tanto é que ela é considerado um anti-inflammaging. Ela recebe hoje essa nomenclatura, porque ela ajuda a diminuir também os processos inflamatórios do organismo. Então a melatonina... Mas é o seguinte, para você utilizar a melatonina e ter uma boa adaptação dela no teu organismo, você precisa ter um intestino bom. Caso contrário, essa melatonina não vai ser muito bem absorvida e pode ir para o fígado formar uma substância chamada quinurenina, que é tóxica para o organismo. Então, por isso que nós precisamos ter, falando de suplementação, uma boa microbiota intestinal, ter um intestino bom para melhorar a absorção. Eu vejo pessoas suplementando 15, 20 tipos de suplemento, mas com um aparelho digestivo ruim. Então, esses suplementos não vão ser absorvidos. Esses suplementos vão para o teu fígado sobrecarregar a tua função hepática. E Jureci, uma pergunta, por exemplo, tu falou antes do cálcio, que era importante ter o magnésio, que era importante o K12, K2, isso. E na vitamina D, porque as pessoas, 95% das pessoas têm deficiência em vitamina D, dá pra dizer, né? Existe algo que é além do suplemento que faça ela ficar no organismo? Sim, que é a nossa exposição ao sol. Tá? Então é muito importante a exposição solar justamente para conseguir ter os benefícios dela. Então, mas antes de você pensar em sol e suplementação, precisa pensar no intestino, porque ela é também absorvida, ela inicia a absorção no intestino e finaliza no rim. Então, pessoas que têm problemas renais, problemas intestinais, tendem a ter mais carência de vitamina D também. Tem muita suplementação além que mistura o whey, aí a pessoa de manhã acorda e usa um óleo essencial e no meio da manhã mais um óleo essencial. Pode usar óleo essencial?
depende a individualidade, tá? Depende a pessoa, depende qual que é a aplicabilidade e depende como que essa pessoa vai utilizar. E entrando até nessa questão do whey, porque sempre surge, né, essa questão, posso tomar, não estou fazendo tanta atividade física? Eu sempre falo o seguinte para os meus pacientes, nós precisamos ter uma boa ingestão de proteína em todas as refeições que a gente faz. Hoje de manhã eu contei pra ela que eu tô começando a comer direitinho de novo e ela disse, e o ovo? Tinha ovo nisso que tu fez? Foi ou não foi a pergunta? Isso aí. A gente precisa ter proteína no café da manhã, no lanche da tarde, além do almoço e do jantar. Então eu sempre falo para as pessoas, quando não for possível ter uma proteína, tá? Uma proteína sólida, como um ovo, um frango, enfim, aí você recorre ao suplemento. E o que tu faz com os jovens que dizem assim, para eu emagrecer eu tenho que ter um déficit calórico? Quantos dias de déficit calórico? Como fazer esse déficit calórico? Isso dá um programa, hein? Dá um programa porque o assunto é longo. Essa questão do déficit calórico é justamente dar um programa, então eu acho que não vale nem começar a pincelar aqui. Mas eu vejo que pode ocorrer algum problema de faltar suplementos. De faltar, claro, de faltar nutrientes, porque assim, ó, toda dieta que você fizer sem ter um acompanhamento e sem ter, né, uma orientação, você aumenta muito o risco de ter uma carência, porque você acaba às vezes consumindo o que não deve e deixando de consumir aquilo que precisa. Então a gente respondeu a pergunta também antes da melatonina para o Bertoc, porque a pergunta da melatonina foi do Bertoc, então o Bertoc pode usar melatonina, depois ela te explica. Mensagens finais, nossa nutricionista, queríamos falar mais. Bom, as mensagens finais, o que é? As pessoas precisam entender o seu organismo, precisam ter a percepção de como que teu corpo está funcionando. A gente sabe, muitas vezes, quando o nosso corpo não está legal, quando o nosso cérebro não está legal, quando está faltando energia. Então, antes de tomar qualquer iniciativa, fazer alguns exames laboratoriais para poder avaliar como é que está e também não correr o risco de prejudicar ainda mais a saúde. É importante também, quando se falar em suplementação, pensar na qualidade digestiva e absortiva. Por isso que é necessário corrigir gastrite e corrigir intestino para estar melhorando e possibilitando uma melhor ação desses suplementos. O programa Saúde fica por aqui. A gente agradece os nossos patrocínios e espera você até a próxima semana.